antes de se tornar a Rainha do Oeste. Dale Evans era simplesmente Frances Octavia Smith, nascida em 30 e 1 de outubro de 1912 em Uvalde, Texas. Sua infância foi bem diferente da imagem que Hollywood construiu para ela posteriormente. Criada em parte por seu tio doutor, ele de Massey, no Arkansas, ela cresceu em um ambiente instável que a obrigou a amadurecer rapidamente. Com apenas 14 anos, ela fugiu com Thomas F. Fox. Aos 15 já era mãe de Thomas Jr., apelidado de Tommy. Mas o jovem casamento desmoronou em menos de um ano, deixando Frances divorciada e mãe adolescente, abandonada em Memphis e lutando para sobreviver. Para se sustentar, e ao filho ela se voltou para a música. No final da década de 1920, conseguiu trabalho cantando e tocando piano nas estações de rádio locais e o MC e WREC. Apesar do talento, enfrentou rejeição constante, incerteza financeira e o estigma de ser mãe solteira em uma época em que Hollywood exigia reputações impecáveis. Em 1929, seu primeiro divórcio foi finalizado. Determinada a se reinventar, casou-se novamente em 1929 com August Wayne Jones, embora essa união tenha terminado em 1935. O ponto de virada ocorreu na década de 1930, quando o gerente de uma estação de rádio de Louisville sugeriu um novo nome. Frances Octavia Smith renasceu como Dale Evans. O nome conciso e cativante impulsionou sua carreira e sua voz aveludada logo lhe rendeu um contrato com a 20th Century Fox. No entanto, junto com o contrato, veio a pressão para apagar seu passado. Os executivos do estúdio a forçaram a afirmar que seu filho Tommy era, na verdade, seu irmão mais novo. Durante anos, ela viveu com a mentira, interpretando o papel de uma estrela em ascensão exemplar, enquanto em segredo sofria com o engano. Esse foi um dos muitos segredos que Dale carregaria, um fardo que, como ela confessaria mais tarde, a assombrou por toda a vida. Sonhos de Hollywood, casamentos desfeitos e um encontro fatídico. Em meados da década de 1930, Dale Evans começava a trilhar seu caminho no mundo do entretenimento. Após se divorciar de August Wayne Jones em 1935, casou-se novamente em 1937 com o pianista e arranjador Robert Dale Butts. O casamento, assim como os dois anteriores, foi marcado por tensões. Eles colaboravam musicalmente, mas faltava intimidade na relação. Em 1946, esse casamento também terminou em divórcio, marcando mais um capítulo doloroso em sua busca por estabilidade. Mesmo assim, a carreira de Dale continuou a crescer. Na 20th Century Fox, ela foi escalada como cantora principal e começou a aparecer em filmes. Sua voz suave e ao mesmo tempo imponente a tornava perfeita para o jazz, o swing e a música de big band. Ela se tornou presença constante no popular programa de rádio de Edgar Bergen e Charlie McCarthy, o que a levou à atenção nacional. Conforme Hollywood começou a moldar sua imagem pública, ela passou a usar elaborados trajes de cowboy, luvas bordadas, botas com strass e jaquetas com franjas, transformando-se em uma estrela glamurosa do faroeste. Em 1944, sua carreira deu uma guinada inesperada quando foi escalada para contracenar com Roy Rogers em O Cowboy e a Senhorita. A química entre os dois foi imediata, tanto dentro quanto fora das telas. Na época, ambos ainda eram casados, Roy com sua segunda esposa Arlene e Dale com Butts. Mas o destino logo interviria. Roy perdeu Arlene tragicamente em 1946, pouco depois do nascimento de seu filho, Roy Jr. Dusty, o astro viúvo do faroeste, de repente se viu sozinho com 3 filhos para criar. Dale, que entendia muito bem a dor de um coração partido, tornou-se amiga e companheira durante seu luto. O vínculo entre eles se fortaleceu e, no final de 1947, Roy pediu Dale em casamento de uma maneira que só ele poderia sentado em seu cavalo momentos antes de entrar em uma arena de rodeio em Chicago. Em 31 de dezembro de 1947, eles se casaram no Rancho Flying L, em Oklahoma, onde estavam filmando Home in Oklahoma.
Era o quarto casamento de Dale e o terceiro de Roy. Mas ao contrário das uniões anteriores, esta duraria. Juntos eles se tornaram o rei dos cowboys e a rainha do oeste de Hollywood. Uma parceria que prometia amor, sucesso e um novo começo, embora lutas ocultas nunca estivessem longe. Amor, perda e o livro que mudou tudo. Pouco depois do casamento, Dale Evans acolheu não apenas Roy Rogers, mas também seus 3 filhos do casamento com Arlene Cheryl Linda Lou e Roy Jr., mais conhecido como Dusty. Roy, por sua vez, acolheu o filho de Dale, Tommy. Não mais obrigada a viver sob a falsa identidade de irmão Dale, pôde pela primeira vez reconhecê-lo como seu filho sem medo de represálias de Hollywood. A família mista tornou-se parte central de suas vidas, uma mistura de filhos biológicos adotados e, eventualmente, filhos adotivos. Em 1950, Dale e Roy viveram momentos de alegria e tristeza. Dale deu à luz sua primeira e única filha biológica, Robin Elizabeth. A bebê nasceu com síndrome de Down e sérias complicações de saúde. Numa época em que as deficiências de desenvolvimento raramente eram discutidas publicamente, Dale e Roy enfrentaram cochichos julgamentos e pressão para esconder a filha. Mas em vez de se afastarem, acolheram Robin com amor e carinho. Tragicamente, Robin faleceu pouco antes de completar 2 anos em 1952, devido a complicações relacionadas à sua condição. A perda devastou Dale. Por um tempo, ela lutou contra uma dor tão profunda que até mesmo sua fé pareceu abalada. Mas, eventualmente, ela encontrou uma maneira de transformar essa dor em propósito. Em 1953, ela publicou Angel Unaware, um livro comovente que contava a história de Robin como uma mensagem do céu. O livro chocou Hollywood, mas tocou inúmeros pais em todo o país que haviam enfrentado dificuldades semelhantes. Dale usou sua influência para exigir mais compaixão e compreensão para com crianças com deficiência muito antes de isso se tornar comum. Suas palavras ressoaram profundamente. Mais tarde, ela relembrou como escrever o livro foi tanto uma confissão quanto uma libertação, dizendo acreditar que a curta vida de Robin tinha o propósito de tocar os corações das pessoas. O impacto foi imediato. Famílias escreveram para ela, compartilhando suas próprias histórias de perda e renovação. Com o tempo, organizações e instituições de caridade começaram a mudar suas atitudes em relação a crianças com necessidades especiais. Em Oklahoma, o Conselho do Condado para Crianças com Deficiência Intelectual renomeou seu centro em homenagem a Dale, um tributo duradouro à memória de Robin. Esse momento consolidou Dale como mais do que uma artista. Ela se tornou uma voz para pais em sofrimento, usando sua tragédia pessoal para defender a compaixão. Contudo, por trás da força pública, ela ainda carregava uma tristeza íntima, um dos muitos fardos que moldariam suas confissões posteriores. Fama, família e um golpe devastador. A década de 1950 trouxe Roy Rogers e Dale Evans ao auge de sua fama. Juntos, estrelaram uma série de filmes de faroeste de sucesso, incluindo Don't Fence Me In e Under California Stars. De 1951 a 1957, tornaram-se nomes conhecidos em todo o país com o programa The Roy Rogers Show, onde Roy cavalgava seu famoso cavalo Trigger e Dale aparecia montando seu cavalo Buttermilk de pelagem baia. Semana após semana, eles entretinham famílias por toda a América, resolvendo mistérios, promovendo valores saudáveis e muitas vezes encerrando com uma mensagem de fé e otimismo. Sua carreira musical floresceu junto com o sucesso nas telas. Canções como Happy Trails se tornaram hinos adorados, personificando sua imagem na tela como um casal que sempre superava as adversidades. A composição e a voz de Dale davam à sua música um calor único, enquanto o carisma de Cowboy de Roy consolidava sua imagem como os queridinhos do Velho Oeste. Ao mesmo tempo, eles criavam uma família que crescia cada vez mais. Além dos filhos de Roy, de seu primeiro casamento, e do filho de Dale, Tommy, o casal adotou 4 crianças. Mimi, uma filha adotiva escocesa.
Dodie, uma menina nativa americana, Sandy e Debbie. Sua casa era agitada, repleta de crianças de diferentes origens unidas sob o mesmo teto de amor, estrutura e fé. Mas a tragédia atingiu a família novamente em 1964. Debbie, de 12 anos, sua filha adotiva, morreu em um terrível acidente com o ônibus da igreja. A perda foi repentina, cruel e quase insuportável. Dale admitiu mais tarde que aquele foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. Ela descreveu a culpa impotente que a consumiu, questionando-se se poderia ter evitado a tragédia. Para Roy e Dale, a dor de enterrar outra criança reabriu antigas feridas da morte de Robin. O luto pesou muito sobre a família. Tentando escapar das sombras do acidente, Roy e Dale decidiram deixar seu grande rancho em Chatsworth, onde muitas lembranças dolorosas persistiam, e se mudar para Apple Valley, na Califórnia, para o rancho Double R Bar. Embora a mudança proporcionasse um novo ambiente, a tristeza pela perda de Debbie nunca abandonou completamente Dale. A partir daquele momento, seus discursos, entrevistas e livros passaram a ter um tom mais incisivo de honestidade sobre sofrimento e fé. A mulher antes apresentada como a alegre cowboy de Hollywood agora falava abertamente sobre o luto, usando sua dor para confortar os outros enquanto lidava silenciosamente com sua própria fé, ativismo e confissões de um casamento conturbado. Na década de 1960, Dale Evans e Roy Rogers não eram apenas figuras de Hollywood, mas também vozes eloquentes em defesa de sua fé. Dale, em particular, tornou-se uma defensora ousada do cristianismo na vida pública. Em 1964, ela discursou para milhares de pessoas em um comício em Los Angeles, defendendo o retorno da oração obrigatória nas escolas e declarando que as crianças americanas precisavam da orientação do Senhor. Ela se alinhou a causas conservadoras, chegando a fazer campanha para o candidato presidencial Barry Goldwater. Suas convicções estavam intrinsecamente ligadas à sua carreira, desde as canções que gravou até os discursos que proferiu, tornando-a uma bússola moral para muitos que admiravam sua coragem. Nos bastidores, porém, a vida com Roy não era tão perfeita quanto a parceria deles na tela sugeria. Nos últimos anos de vida, Dale começou a falar abertamente sobre as pressões dentro do casamento. Roy, conhecido pelos fãs como o gentil rei dos cowboys, era na vida privada um disciplinador rigoroso, especialmente com os filhos. Dale frequentemente se sentia isolada quando Roy estava filmando ou em turnê. Ela confessou que houve períodos de solidão e tensão emocional que nenhuma quantidade de aplausos poderia apagar. Seu maior arrependimento, no entanto, foi o engano que lhe foi imposto nos primeiros anos de sua carreira. Por mais de uma década, ela afirmou publicamente que seu filho Tommy era seu irmão mais novo, uma mentira inventada pelo estúdio para preservar sua imagem de boa moça. Mesmo depois de revelar a verdade após seu casamento com Roy Dale, admitiu que os anos escondendo sua maternidade a atormentavam. Era um fardo que carregava em silêncio, um fardo que corroía seu senso de autenticidade. Ainda assim, Dale transformou sua dor em propósito. Ela escreveu mais de uma dúzia de livros, muitos oferecendo esperança a pais enlutados ou encorajando os leitores a se apoiarem na fé em momentos difíceis. Em entrevistas, ela insistia que preferia ser lembrada não por seus figurinos de cowboy com strass, mas por sua capacidade de falar com sinceridade sobre o sofrimento. Ao expor as fraturas de sua vida, ela acreditava que poderia ajudar outros a curarem as suas. Mesmo se tornando mais franca, Dale nunca deixou de homenagear Roy publicamente. Ela reconhecia os desafios, mas também enfatizava o amor e o respeito que os mantiveram juntos por mais de 50 anos. Era uma verdade complexa, um casamento construído sobre a devoção marcado por perdas e humanizado por falhas, os últimos anos e uma despedida dolorosa. Conforme as décadas de 1970 e 1980 se desenrolavam, a televisão estava mudando. Mas Roy Rogers e Dale Evans permaneceram ícones culturais amados.
Eles frequentemente apareciam juntos em programas de nostalgia, apresentando seus filmes antigos e compartilhando memórias da era de ouro de Hollywood. Na década de 1990, Dale chegou a apresentar seu próprio programa de televisão religioso, continuando a integrar a fé em seu trabalho público. Mas, embora seu legado perdurasse, suas vidas pessoais se tornaram cada vez mais marcadas por perdas e fragilidade. A saúde de Roy começou a declinar na década de 1990. Dale, sempre uma parceira fiel, permaneceu ao seu lado até sua morte em 6 de julho de 1998. Seu falecimento encerrou uma parceria que durou mais de 50 anos. Para Dale, a perda foi tanto pública quanto profundamente pessoal. Ela não fazia mais parte da dupla lendária que moldou sua identidade. Agora viúva, ela enfrentaria seus últimos anos sem o homem que definira grande parte de sua vida. Nesses últimos anos, o corpo de Dale enfraqueceu. Ela sofria de problemas físicos, mas o peso emocional que carregava era ainda maior. Com a partida de Roy, ela se tornou mais reflexiva e mais aberta sobre as verdades que havia mantido escondidas por tanto tempo. Falou da solidão que sentira em seu casamento durante as longas ausências de Roy, da tensão de sua criação rígida e do arrependimento persistente por ter apresentado seu filho Tommy como seu irmão. Essas confissões chocaram muitos que viam o casamento deles como um conto de fadas, mas Dale insistiu na honestidade. Mamãe não tinha medo de revelar a verdade. Sua filha Dori disse mais tarde que ela acreditava em compartilhar os bons e os maus momentos, pois é isso que torna uma pessoa completa. Dale Evans faleceu em 7 de fevereiro de 2001, aos 88 anos, apenas 3 anos após a morte de Roy. Seus últimos dias foram descritos por seus filhos como tranquilos com Dale, expressando seu desejo de se reunir com o marido e os filhos que havia perdido. Sua morte encerrou o capítulo final de uma das parcerias mais duradouras de Hollywood, mas também deixou para trás uma história mais complexa do que a imagem projetada na tela. Uma história de glamour e fé, sim, mas também de tristeza, segredos e resiliência. Dale Evans e Roy Rogers foram lembrados como o rei e a rainha do Oeste, mas por trás da lenda havia feridas que nunca cicatrizaram completamente. As confissões finais de Dale mostraram ao mundo que até mesmo ícones carregam fardos pesados demais para esconder. O que você acha? Estrelas como Dale deveriam ter compartilhado essas verdades antes ou foi certo esperar até o fim? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre as lendas que você pensava conhecer.